Futuros servidores da SERPA, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mais a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Preste atenção, você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga amém aí. Olha só, os colegas no chat já estão tomando posse da aprovação e classificação. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu ia começar aqui essa revisão com a lei referente à lei conhecida como lei do racismo, tá? Mas como eu falei agora, da aprovação, nomeação, posse, vamos aproveitar e iniciar nessa lei logo, a lei 5.810 de 94. Vamos iniciar que essa lei, né, ela está no seu programa e não tenha dúvida, é forte candidato para cair na sua prova. O que nós temos? Lógico que eu não vou, nesses 30 minutos iniciais, que vai ser o nosso tópico de 30 minutos, eu não vou exaurir todo o assunto, né, nesta aula. Mas, todavia, entretanto, quero trazer a, quem sabe, questão sonhada para a sua prova, tá? Então, vamos lá. Veja bem. Nós temos muitas coisas importantes aqui, mas para pegar a minha palavra inicial, essa sequência, meus alunos já sabem, já sentem até náuseas do que eu vou falar. Mas, infelizmente, a gente tem que ficar atento, né? Olha só. Os senhores e as senhoras que estão assistindo esse vídeo, eu creio que os senhores serão aprovados. Então, acontecerá a sua aprovação, tá? A aprovação, ela vai definir quando for homologado o edital, tá? Na verdade, o concurso, desculpa. O final do concurso, ele é homologado, já passou as fases de recurso e tudo, e é homologado ali o número de candidatos que foram aprovados dentro do edital. E, por vezes, né, o próprio edital reza aí que um número a mais ficará ali, né, na perspectiva. Foi aprovado, né? Mas, por vezes, não foi classificado no número de vagas. Mas estão ali como aprovado. Então, por isso eu coloco aprovação. Aí, depois da sua aprovação, virá a sua nomeação. Depois da aprovação, virá a sua nomeação, tá? E aí, aqui que está a cereja do bolo, existe um prazo, quando for homologado o concurso, né, que você será chamado em regra, ou chamada neste prazo, que é o prazo de validade do concurso, tá? Esse prazo aqui é o chamado prazo de validade do concurso, tá? Prazo de validade do concurso. Professor, significa necessariamente que eu vou ter que ser chamado no final desse prazo? Não. Entre esse tempo que nós vamos falar aqui é o tempo que você vai ser chamado, vai ser nomeado, tá? Então, mais uma vez o raciocínio aí, tá? Vai acontecer sua aprovação. Por isso que eu não gosto de falar assim nas minhas chamadas, aprovação e classificação. Por quê? Porque muitas vezes você é aprovado e não é classificado no número de vagas do edital. Vamos supor que o seu cargo tem 10 vagas. Aí você passou dentro das 10 vagas. Você pode falar que você foi aprovado e classificado no número de vagas do edital. Mas se você é 11º, 12º, 13º, você foi aprovado. E pode acontecer da administração, como sempre acontece, né? Quase sempre acontece, ela chamar você também, porque você foi aprovado, tá? Então, por isso que eu coloco aqui aprovado, aprovação, tá? A lei diz o prazo de validade do concurso. Alguém pode digitar no chat aí, vamos ver. Se você sabe qual é o prazo de validade do concurso que a lei preconiza, justamente a lei 5.810 de 94, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará. Vamos ver. Isso, perfeito. Estão digitando aqui no chat, ó.
Até 2 anos. Mas melhor essa resposta, está muito xoxa. Não é só assim, até 2 anos. Como é que diz lá? Até 2 anos, vírgula, vamos lá. Opa, complementar aqui já. Podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, tá? Não é o que foi colocado aí. Podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, tá? Podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, tá? Então, justamente, esse é o prazo, chamado prazo de validade do concurso. Perfeito, colocaram completo aí, tá? Show de bola, realmente é isso, tá? Prazo de validade do concurso, não esqueça, hein? Até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Cuidado, não podemos colocar poder ser prorrogado por mais 2 anos. Por quê? Porque o edital ele pode trazer, por exemplo, o prazo de validade do concurso de 1 ano. Pode, pode. Já tiveram editais no estado do Pará com o prazo de validade do concurso de 1 ano. Salvo engano, melhor juízo, mas salvo engano, o penúltimo, ou o último, acho que o penúltimo concurso do IGPPS, antigo IGPREV, o prazo de validade do concurso veio de 1 ano. Então, se o prazo de validade do concurso veio de 1 ano, e a lei fala podendo ser prorrogado por igual período, então, nesse caso específico, este concurso do IGPPS, antigo IGPREV, não sei muito bem se foi prorrogado, não poderia ser prorrogado por 2 anos. Por quê? Já que o prazo de validade no edital veio 1 ano, poderia ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 1 ano. Perfeito? Então, essa é a ideia do prazo de validade do concurso. Muito bem. Olha só. Vai chegar um dia maravilhoso, que é o dia que o seu nome vai sair no Diário Oficial. Eita, dia esperado por todos, né? E desse momento que o seu nome sair no Diário Oficial, antes do seu nome ser no Diário Oficial, quero logo que você anote uma informação importante. Qual é? A nomeação, anote aí, ela é a única forma de provimento originária. Anote aí, a nomeação, ela é a única forma de provimento originária. Professor, o que significa afirmar categoricamente que a nomeação é a única forma de provimento originária? Simples. Simples, prático e brilha. O que é? Quando você estudar a lei 5.810/94, você vai ver no artigo 5º, salvo engano, vou só confirmar aqui, mas eu acho que é no artigo 5º que tem as formas de provimento. Professor, o que são formas de provimento? Como o próprio nome diz, são formas de prover, formas de ocupar um cargo vago. Imagina um cargo vago, ele será ocupado, ele será provido pelas formas de provimento. Essas são as formas de provimento, são aquelas que vão prover, vão ocupar um cargo vago. Se alguém tiver com a lei aí, porque não abriu aqui, tá? Vamos lá. Artigo 5º, confere. Não, artigo 5º, não. Deixa eu ver aqui. Artigo... Isso, 5º. Ó, o artigo 5º, você consegue definir lá as formas de provimento. Eu coloquei aqui só para você entender que no artigo 5º tem as formas de provimento. Lembra que essa palavra provimento vem de prover, vem de ocupar um cargo vago. Imagina um cargo vago
ele será provido, ocupado pelas formas de provimento do artigo 5º. Acompanhe aí na lei, fica mais fácil para você, tá? E aí tem um macete para você nunca mais esquecer. Quem sabe o macete? Vamos lá. Quero ver aqui no chat se realmente meus alunos estão assistindo ou só aqueles que ainda não eram meu aluno, mas serão alunos a partir de agora. Vamos lá, digite aí o macete, que esse macete é meu, hein? Se você encontrar em outro lugar, alguém está plagiando o meu macete. Qual é o macete que nós temos para aprender as formas de provimento? Do artigo 5º da Lei 5.810 de 94. Vamos lá, digite aí no chat. Vamos lá, digite rápido. Meus alunos conhecem. Meus alunos conhecem. É aquela história, né, daquele meu aluno que tinha, olha, quase. Alguém colocou aqui e esqueceu o resto. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Também não é esse macete, esse é outro macete. Não vão confundir os macetes na hora da prova, pelo amor de Deus. Alguém começou ali, mas colocou assim, esqueci o resto, né? Então não é. Anote aí o macete, então. Eita, vocês não estão. Olha, vocês não estão nem assistindo o meu vídeo no YouTube gratuito, tá? Porque isso está lá no início do vídeo aí no YouTube. Aí no meu canal do YouTube, Valnei Oliveira, depois você digita aí. Olha aí, ó. Olha, apareceu, ó. Tá vendo? Ré, não pate. Agora sim. Vamos lá, ó. São 4 ré, né? Ré, não, vou colocar aqui do lado. Pate. Tá? Então, são essas as formas de provimento. Aí eu quero deixar como dever de casa, né? Alguém colocou aqui, professor, quase que eu acertei. Passou bem longe, mas quase acertou. Eu quero colocar como dever de casa que você preencha esse ré, não pate, do lado do artigo 5º, tá? Pega o artigo 5º da sua lei e vá preenchendo, tá? As formas de provimento, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, vou falar aqui aleatoriamente, tá? Mas pode ser na sequência que você queira colocar aí. Readaptação, recondução, reintegração, reversão, nomeação, promoção, aproveitamento e transferência, tá? É o ré, não pate, tá? Readaptação. Se alguém quiser escrever no chat, os colegas que estão assistindo a aula aí ao vivo, né? Ajudarem a copiar, pode digitar no chat, não tem problema, tá? E os colegas que vão assistir depois gravado, pode ir pausando aí, né? Mas com o artigo 5º do lado fica fácil. Vou só iniciar, tá? Aí você conclui aí no seu material isso. Pode ir colocando aí no chat, tá? Ó, readaptação, tá? O que mais, professor? Recondução. O que mais? Reintegração. O que mais? Reversão. O que mais? Nomeação. Temos ainda promoção. O aproveitamento. E nós temos ainda a transferência, tá? Só acompanhado lá do artigo 5º, os colegas estão ajudando aqui, tá? Já temos aí reintegração, readaptação, transferência. Tá faltando, hein? Tá faltando aí. Por que, professor, que o senhor trouxe esse tema? Justamente para já ensinar para você, de repente, essa é a questão da sua prova, são formas de provimento. É você ré, não pate. Um aluno meu, que tinha uma namorada, o nome dela era Patrícia, e uma vez ele, no caso, né, ela pediu algo, ele não quis, aí ele brincando com ela riu, ré, não pate. Ele falou para ela assim. E aí vem readaptação, recondução, reintegração, reversão, né, no caso, nomeação, promoção, aproveitamento e transferência. Por que eu trouxe isso? Primeiro, para ensinar as formas de provimento. E segundo, mostrar para você que a nomeação é a única forma de provimento originária. As demais formas de provimento aqui, elas são formas de provimento derivadas. E aí, para você lembrar na prova por que a nomeação
é a única forma de provimento originária, a estratégia é a seguinte. Imagina o seguinte, a CESPA, que é o caso dos senhores e das senhoras, não conhece os senhores e senhoras ainda como servidores efetivos no cargo que você quer ocupar, tá? E aí, o que acontece? Quando você for nomeado como servidor efetivo, e aqui eu quero deixar já um recado também, isso, o padre Fedetran, já vou falar, viu? É as formas de vacância. Meus alunos são tão atentos que já sabem o que eu vou falar. O colega já colocou aí já, né? As formas de vacância. Já vou falar sobre essas aí. Segure aí. Muito bem. Então, só lembrando também, até porque a gente está numa aula genérica, né? Lembra que a nomeação, ela pode se dar em caráter efetivo, tá? Em caráter efetivo. O que é, professor, dizer a nomeação se dá em caráter efetivo? Olha, o colega já colocou aí, né? Perfeito. Integração, reversão, adaptação, condição, aproveitamento, nomeação. Faltou aí o T, né? A transferência. Só faltou. E também a promoção, tá? Então, ó, a nomeação, ela se dá em caráter efetivo, não esqueça, tá? Efetivo é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Eu creio que os senhores e as senhoras, ó, agora ficou legal, completo agora. Os senhores e as senhoras serão efetivos, vocês vão ser nomeados em caráter efetivo, tá? Mas existe também a nomeação em comissão. Existe a nomeação em comissão. E essa nomeação em comissão, ela é de livre nomeação e livre exoneração, tá? Então, esta nomeação em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, tá? Aos colegas que têm alguma pergunta, pode digitar no chat a pergunta, ou então aguarde no final, quando a gente fizer um break aqui, que a gente passar para um outro assunto, aí eu dou uma pausa aqui na gravação e libero as perguntas, pode ser feita também por áudio. Tá? Então, quem levantou a mão, se assim quiser, pode digitar a pergunta aí no chat. Aí, ó, lembra dessa história aí, tá? Da nomeação sem caráter efetivo em comissão. Tá, fechou. Agora, olha só, existe prazo, a gente vai ver agora, da nomeação para posse, tá? Da nomeação para posse existe prazo. E, por enquanto, eu vou colocar regra. Por que o professor vai colocar regra? Porque daqui a pouco a gente vai ver que tem uma exceção, a gente vai ver que tem uma exceção tanto na posse quanto para o exercício, tá? Então, vamos lá. Alguém pode digitar aí no chat qual seria a regra? Para quem levantou a mão aí, né, pode, olha, a colega digitou, né, isso, como regra, mas se levantou a mão, você pode baixar também, tá? Já finalizou aí. Ok. Vou baixar a mão aqui, pronto. Não tem pergunta, porque senão acaba confundindo aqui o meu raciocínio aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Isso. Por enquanto, vamos colocar a regra, tá? Vamos deixar a exceção já já. Então, fechou. Regra da nomeação para posse, 30 dias. Como eu falei para vocês, deixa a exceção para já já, para as cenas do próximo capítulo, tá? Muito bem. Regra é essa. Por que o professor só quer manter a regra? Porque daqui a pouco a gente vai ver que a exceção que existe pode ser tanto a nomeação para posse também quanto a posse para o exercício. Aí, ó, quando você toma posse, não esqueça do detalhe também, tá? No ato da posse, não esqueça, tá? No ato da posse, você vai apresentar duas declarações. Alguém pode digitar no chat, no ato da posse, quais são as duas declarações que você vai ter que apresentar? Vamos lá. Alguém digita no chat, no ato da posse, tá? No ato da posse, você vai ter que, no caso, né? Vai ter que apresentar duas declarações. Quais? Quais são essas duas declarações? Vamos lá.
Os colegas estão digitando aí. Perfeito, show de bola. Os colegas aqui estão craques, né? Declaração, uma declaração se você possui bens e valores, e outra declaração se você possui outro cargo, emprego ou função pública. São essas duas declarações que você vai ter que apresentar. Outra pergunta que eu faço para os senhores e para as senhoras aí pelo chat. É possível, só responda sim ou não, a posse por procuração específica? Sim ou não? É possível ou não a chamada posse por procuração específica? Sim ou não? Olha só, os colegas estão digitando. Show de bola. É sim possível a posse por procuração. Não esqueça essa palavra, hein? Específica. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Complementando o raciocínio agora. Qual é o prazo, como regra, da posse por exercício? Vamos lá? Qual é o prazo, como regra? Perfeito. Os colegas estão atentos aí. Olha, os colegas estão muito bem, tá? Muito bem. Vou depois até passar o nome de vocês logo para a banca, né? Para reservar a vaga de vocês aí. 15 dias. Muito bem. Por que que naquele momento ali eu não quis falar justamente sobre... Pode fazer a pergunta aí, o colega que quer fazer a pergunta, tá? Ó, por que que eu não quis falar da exceção? Porque a exceção nós teremos nesses dois casos aqui. A regra é nomeação para posse, 30 dias. A regra é posse para exercício, 15 dias. Tá? Aí existe exceção nos dois casos. Qual é a exceção? Podendo ser prorrogado, podendo ser prorrogado, podendo ser prorrogado por 15 dias. Tanto num caso quanto no outro, podendo ser prorrogado por 15 dias. Tá certo? Tem um colega que quer fazer pergunta, pode fazer no chat. Ou se quiser fazer por áudio, no final. Né? Quando eu finalizar aqui, daqui a poucos minutos, a gente vai liberar e até por áudio se quiser fazer no final, tá? Muito bem. Olha só. Bem, então, recapitulando. Da aprovação, você vai esperar o prazo de validade do concurso de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período para ser nomeado. Da nomeação para posse, tá? Temos aí como regra 30 dias. Da posse por exercício, 15 dias. E a exceção, tanto um como o outro, podendo ser prorrogado por mais 15. Tá? Agora eu quero estender outra pergunta para os senhores e para as senhoras. Quando entrar em exercício, tá? O servidor, aprovado no concurso, claro, né? Então, se fala em estágio probatório, o servidor efetivo. O servidor, no estágio probatório, ele vai passar um tempo, lógico, no estágio probatório, para alcançar a tão sonhada estabilidade. Pergunto aos senhores e senhoras aí no chat, por favor, digite aí qual é o prazo, qual é o lapso temporal para que, justamente, no final do estágio probatório, alcance a tão sonhada estabilidade. Perfeito, show de bola. De acordo com a lei, 3 anos. 3 anos, tá? 3 anos. Bem, para complementar esse quadro, para complementar essa sequência, eu quero que você me fale o seguinte. Nesse estágio probatório, bem aqui, que vocês falaram de 3 anos, tá? O servidor ele vai ser avaliado por alguns requisitos. Então, o servidor ele será avaliado por alguns requisitos. E aí? Quero que os senhores e a senhora digite. Olha só, rapaz, vocês estão, né? Olha só, rapaz, colega, eu acredito que
nem são alunos aí, hein? Acredito que é a inteligência artificial que está assistindo minha aula. Por quê? Mal eu pergunto, tchan, já coloco ali. Eu acredito que é a inteligência artificial que está se passando pelos meus alunos para confundir aí os concorrentes, tá? Porque não é possível. Não é possível. Acabei de falar, já digitaram, mas tudo bem, porque estou estudando, né? Então vamos lá. O macete, colocaram até o macete, ó. As, de, ca, pro, res, pi. As, dica, pro, resp, tá? Aí, já até colocaram em cima, né? Olha, justamente, as, assiduidade, tá? Assiduidade. De, disciplina, disciplina. K, capacidade de iniciativa. Pro, produtividade. E resp, responsabilidade. Macete é as dicas pro resp. As dicas pro resp. Fechou o raciocínio até aí, né? Para complementarmos este tópico aqui, eu quero aproveitar, né, alguém havia colocado lá atrás, mas eu vou aqui reforçar um outro tema, que é formas de vacância. Não tem nada a ver com esse tema aqui, mas só para a gente já fazer o paralelo, tá? Existem as chamadas formas de vacância. As formas de vacância são contrário às formas de provimento. Espera lá, espera lá, espera lá. Antes de eu perguntar as formas de vacância, quero perguntar uma coisa que cai muito em concurso também. Muito em concurso. A partir, olha só a pergunta, hein? A partir de que momento você pode, categoricamente, bater no peito e dizer assim, eu estou investido no cargo público? Antes de digitar, deixa eu uma pergunta aqui rapidinho, né? Após o exercício, o candidato sofreu um acidente, não entrar em exercício, normal, total. O que acontece? Cada caso é um caso, viu? Quem perguntou aí. Nesse caso específico, como é um caso peculiar, a administração tem discricionariedade, claro, com as informações passadas de forma correta, que a pessoa tem um acidente, de dar um prazo maior, não há problema, tá? Mas isso não cai na nossa prova cai letra de lei. O colega perguntou, tá bom? Então, lembra que a nossa prova não cai caso, se acontecer isso, porque o que for fora da lei, aí só na discricionariedade da administração dentro dos parâmetros legais. Tá? O colega perguntou aí, então fique tranquilo que uma pergunta como essa não cai, por quê? Porque aí quem vai decidir é a administração, com parecer do setor jurídico, então tem toda uma complexidade. Tá bom? Perfeito. Tá? Não esqueça, você só pode dizer que está investido no cargo público com a posse. Qual é o macete aí que nós colocamos aí? Qual é o macete que eu ensinei para vocês? Da dança do quê? Dança do quê? Te fazendo enlouquecer. Dançada nananã, te fazendo enlouquecer. Vamos lá, anote, escreve no chat. Qual é essa dança do nananã? Olha aí, os colegas estão por dentro, ó. Põe, põe, põe. Isso, perfeito. Dança do põe, põe, põe. Não esqueça, te fazendo enlouquecer. Esse é o macete, ó. Dança do põe, põe. O que é o põe, professor? A investidura no cargo público se dá com a posse. Investidura no cargo público se dá com a posse. Na dança do põe, põe, põe. Não esqueça, te fazendo o que, professor? Enlouquecer. Olha, os colegas sabem até, os meus alunos são tão meus alunos que sabem o macete e ainda sabe o completo. Né? Olha, põe, 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 te fazendo enlouquecer. E não duvido muito que na hora da prova queira pular da cadeira para dançar a dança do põe, põe, põe. Mas não faça isso, hein? Não faça isso, tá? Por favor, porque senão o fiscal pode tomar a prova de você. Uma vez aconteceu. Caiu a dança do põe, 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 o rapaz queria levantar e dançar a dança do põe, põe, põe. Fiscal, ei, o que é isso? O que é isso? Ele, desculpa, é a dança do põe, põe, põe. Está me fazendo enlouquecer. Aí o fiscal falou assim, rapaz, é o seguinte, senta, a tua sorte é que eu também sou aluno
do canal do Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, mas não te empolga, senão vão pensar que tu tá com ponto aí, dançando, né? A dança do põe-põe. Os colegas aqui, ó, sabemos até dançar, muito bem. Vamos lá, dançar, vamos lá. Se vocês sabem os macetes mesmo, coloque aí qual é o macete das formas de vacância. Vamos lá. Qual é o macete das formas de vacância? Professor, é uma graça. Não, vai te ajudar na hora da prova. Vamos lá. Qual é o macete das formas de vacância? Aquela história que eu falei para você. Tinha um aluno meu, né? Que ele era padre. E aí ele passou no concurso. Aí eu falei para ele, olha, padre, quando você passar no concurso, eu vou levar você para comer num lugar chiquérrimo. Pode escolher aí o lugar chiquérrimo que você quiser. Tudo bem. Ele passou no concurso. E aí ele falou, professor, vamos lá jantar naquele lugar e tal. Não sabia, vamos lá, eu vou pagar. Eu falei que eu vou pagar, vou pagar. Quando eu cheguei nesse lugar, que eu não vou falar o nome, claro, olha, eu pedi uma água mineral só para entender quanto é que era. Né? Né? Aqui é verdade. É verdade, é verdade. Aqui é essa história de outro RJU. Vamos voltar para esse aqui. Aqui é estadual, né? Tá. É porque eu ministro aula da 8.112, que é o federal, ministro aula em RJU dos municípios em todo o Brasil, tá? Todo o Brasil, né, que tem concurso público, eu ministro, eu já vendo material aí pela plataforma do meu site, né? E aí eu já estava pensando em outra história. A história é outra aqui, é outra. Obrigado, colega, obrigado. A história aqui é o seguinte, tinha um padre, tá? E esse meu aluno, que ele era padre, ele estava estudando para o concurso do Detran, E ele estava bem, estudava bem, bastante, empenhado, e era um forte candidato para ser aprovado, igual os senhores e as senhoras que estão digitando e estão acertando tudo. Aí, um certo momento, estava demorando. Não sei se você lembra, quem fez o último concurso do Detran, que do penúltimo concurso para o último, salvo engano, foram mais de 10 anos, né, que demorou aí para sair o último concurso. E ele chegou para mim e falou, professor, eu vou parar de estudar, estou meio entristeado, mistura de entristecido com chateado, e eu vou parar de estudar, não vou estudar mais para o concurso do Detran. Eu digo, ei, padre, para com isso. Falei com ele, né, abri a Bíblia ali, Hebreus capítulo 11, versículo 1 a seguir, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu digo, padre, tenha fé que vai sair o concurso do Detran. É o macete aí, ó. É o macete. Vamos lá. Padre, ó. Padre, tenha fé que está para sair o concurso do Detran. Salvo engano, anote aí, para você depois acompanhar, está no artigo 51. Vamos ver se está certo aqui. O artigo 51, que traz as formas de vacância. Quem encontrar primeiro pode digitar aqui no chat. 58, né? Obrigado, colega. Colegas estão atentos. Estou falando, isso aqui é uma inteligência, isso aqui é inteligência artificial, pessoal. Isso aqui não pode ser aluno. Não é possível, não é possível. Não pode, não vou citar nome até porque está gravando a aula, não quero, né, expor ninguém. Mas é inteligência artificial, não pode. Eu pensei em falar, já colocar o número do artigo. Se bem que meus alunos são assim, são inteligências artificiais naturais, né, naturais. Vamos lá, realmente, artigo 58, né? Olha só, vamos lá. P, o que seria o P? Vai acompanhando aí no seu material. Promoção, tá? O que seria o A? Aposentadoria, tá? O que seria o D? O D seria demissão. O que seria o RE? Readaptação. O F, falecimento. E, exoneração. D, destituição, né, de cargo em comissão, né, e cargo de confiança. Deixa eu ver aqui, é destituição, está no artigo 58, né? Destituição do quê, professor? Destituição, tão somente destituição. E transferência. Agora eu quero fazer um teste com os senhores e senhoras aí. Tá? Antes, eu quero convidar você um novo projeto que eu fiz para o concurso da CESPA. Qual é? Para quem não está ainda,
me siga na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, que é neste número aqui, tá? Vou colocar bem aqui, se você ainda não faz parte, para você fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, que por lá eu dou dicas das legislações, tá? Das legislações, certo? E aí, eu tenho um projeto que vai ser lançado já a partir dessa semana, tá? Quando eu marcar uma maratona, por exemplo, uma maratona de lei do SUS, uma maratona dessa lei 5694, uma maratona. Quando eu lançar uma maratona, tá? Aqueles alunos que estiverem na lista de transmissão e na primeira 1 hora, olha só, lancei a maratona, é número limitado de pessoas, a primeira 1 hora, lógico, eu dou um tempo de você visualizar. Vou colocar aqui melhor, para ficar melhor, tá? As primeiras 24 horas, tá? As primeiras 24 horas que você, dos meus alunos que estiverem na lista de transmissão, eu vou lançar a maratona por um valor X. Você, nas primeiras 24 horas, já vai ter o desconto de 30% para efetuar o pagamento no Pix, tá? Ou transferência bancária, para pagar com 30% de desconto, tá? Então, fique atento, não esqueça que isso é só para os alunos que estão aqui na lista de transmissão, tá? Se passar de 24 horas e, porventura, você, não é obrigado, né? A pessoa não quer e tal, sem problema. Mas caso decida depois, você vai pagar o valor integral, tá? Primeira informação importante. Outra informação importante também, vou fazer uma revisão de véspera. Tá? Véspera, sim, que eu digo uma semana antes, para não ficar muito em cima, uma semana antes, tá? Fique atento a isso. Vou incluir outros professores, tá? Geralmente, português também, tá? Eu não sei se tem informática. Alguém pode digitar aí se tem informática para vocês? Eu não visualizei, não estou lembrado se tem informática, mas se alguém pode me informar, tem informática? Tem. Pronto, vou chamar o professor de informática também, tá? Para os colegas da área de pedagogia, fique tranquilo, vou também, né? Professor para os primeiros. Olha, já está chorando, né? Rapaz, meus alunos, né, são bons mesmo de pedir, né? Ó, vamos ver, Jário, vamos ver. Eu já pergunto, professor, 50% para os primeiros, né? 50%. Ó, vamos fazer assim? Deixa eu pensar aqui, eu não posso nem falar nada sem a direção decidir, tá? Isso, conhecimento específico, né? Outra coisa, coloque aí no chat o que você quer, professor, que a direção está anotando aqui, tá? Professor, prepare aí, porque eu tenho um grupo de professores da área de enfermagem, da área de pedagogia, né? Do telefone, tá aqui, ó. Tá aqui o número do telefone, tá? Aqui, ó. 919-8230-9873, tá? Então, assim, não apareceu completo, né? 919-8230-9873. Alguns colegas aí, não esqueça de, talvez quem está assistindo de celular, que você consegue assistir completo, tá? Então, tá, a gente vai fazer aí para conhecimento específico, o que você fala aí? Enfermagem, isso é? Enfermagem, tá? Então, fique atento, a gente vai fazer materiais, tá? Por exemplo, agora já tem lá na plataforma do meu site um material muito bom de resumo em PDF para quem vai fazer o cargo de agente administrativo, hein? O professor Wellington Mello fez um material muito bom, está finalizando questões também para poder, inclusive nesse material dele tem questões. É material em PDF com questões, tá? Então, tá. Então, vamos continuar a aula, a gente vai depois diluir mais esse assunto no final. Tá? Colocarei já o número do meu número. Obrigado aí no chat. Vamos sim preparar material de enfermagem. Tá? Já estou contactando aí com o professor. Muito bom. Tá? Informática e português. Perfeito também. Já vou contactar. Tá? E aí não esqueça dessa estratégia. Não fechei em 50%. Falei 30%. Tá? Alguém pediu, professor, 30%, 50%. Vamos ver. Por enquanto é 30%. Tá? Manter que foi a ordem de direção. Redação. Vai ter redação para vocês também, né? Perfeito, tem um professor excelente de redação, tá? Que ele é parceiro nosso,
e ele vai trazer aí um aulão de redação para você, inclusive, então, você que sabe corrigindo, quem trabalha corrigindo também redação, tá? Então, eu quero falar com os senhores assim, que os senhores não serão, vamos tentar o máximo possível abranger, tá? E não esqueça de quando eu lançar, tá? Você logo adquirir, que já pega o desconto, né? Outra coisa, eu estou finalizando, tá, o material em podcast, tá? Em podcast. Bora pedir, galera. Né? Olha só, vai ter um material em podcast de uma matéria dos senhores e das senhoras, que o nome da matéria que é comum para todos os cargos. Alguém pode digitar aí? Legislação e ética, eu ministro, mas tem uma outra matéria que é comum para todos os cargos. Tem a legislação e ética, tem outro, coloquei, que é comum para todos os cargos. Me fugiu da... Não, legislação do SUS, eu vou trabalhar assim, tá? Pois é, né? Vamos lá. Ah, outra coisa, eu já tenho na plataforma do meu site 50 questões, tá? De legislação básica da saúde. Muito bom material, tá? Muito bom material. A matemática tem para todos os cargos, matemática tem. Eu não sabia, não. Tem matemática. Isso, política pública de saúde. Isso. Obrigado. Eu estou preparando material em podcast, tá? Sobre política pública de saúde, questões trabalhando os principais temas, tá? Os senhores sabem que eu, além de advogado, também sou formado como farmacêutico com especialização em bioquímica, né? Então, minha primeira formação foi como farmacêutico com especialização em bioquímica, tá? Então, eu conheço, né, dessa política pública de saúde, que está atrelada também a algumas legislações, então eu vou fazer um material em podcast e quem sabe até também uma maratona, né? Porque alguns alunos gostam de podcast, tá bom? Olha, raciocínio lógico não tem não, hein? Vamos lá, então. Ó, eu vou, né, apagar aqui o quadro rapidinho. Vamos tentar gravar, tá? Não garanto, vamos tentar gravar, tá? Vou apagar o quadro rapidinho e vou tirar aqui a tela rapidinho, tá? A gente já passar para outro assunto. 10 segundos, vamos lá. Alguém quer bater o print da tela? Eu vou sair aqui, acabei de falar, acho que eu ia te falar. Se alguém quiser bater o print da tela, bata o print aí da tela, tá? Pode ser. Você pode bater print tanto no computador, como também no celular, tá? Coloque OK aí, se você conseguiu já bater o print. Até sair da frente, né, para você poder bater o print. Eu sei que está escrito aramaico, hebraico, mas você depois dá uma analisada, né? E visualiza de novo, tá bom? Muito bem. Então, eu vou agora fechar para poder aí passarmos para outro assunto. Muito bem. Vou apagar aqui rapidinho. E aí, vamos falar do outro assunto. Pessoal, outro assunto que a gente vai falar agora. Lembrando, como eu falei para vocês, que eu não vou possível exaurir todos os assuntos. Tá? Na verdade, a gente consegue trabalhar muitos assuntos. Nós estamos trabalhando em forma de questões. Aí dá para a gente passear bastante em muitos assuntos, tá? Que vamos fazer assim nas maratonas. E não esqueçam que os primeiros que entrarem nas 24 horas e garantirem sua vaga, por enquanto, 30% já foi falado para a direção, foi pedido, né? Esse fica nos 50% da primeira 24 horas. Vamos lá, vamos pensar aqui. Daqui a pouco a gente dá a resposta para vocês, tá? Então, vamos lá. O nosso tema agora é o quê, professor? Vamos falar agora da Lei 7716 de 89, tá? Vamos falar agora da Lei 7716 de 89. Então, o nosso tema agora é justamente a Lei 7716 de 89. Anote aí, então, novo tema, esqueci de apagar ali, né? Rapidinho. Novo tema, Lei 7716 de 89. Eu vou colocar um pouco maior aqui o WhatsApp para você
fazer parte da lista de transmissão, tá? Vou colocar um pouco maior aqui. WhatsApp, tá? Para você fazer parte de transmissão, tá aqui, ó. 91 9 8230 9873, tá? Por aqui, por vezes eu dou dica das legislações, tá? E também, não menos importante, me siga no Instagram, que por lá eu falo de todas as movimentações que vão acontecendo, né? A maratona, e lembra que os senhores, por terem a fidelidade, serem da minha lista de transmissão, vão ter o desconto se comprarem nas primeiras 24 horas. Só os senhores e senhoras, hein? Que fazem parte de transmissão. E também, não menos importante, se inscreva no meu canal do YouTube, Valnei Oliveira. Tá? Perfeito. Olha só. Muita atenção, justamente, para quê, professor? Muita atenção para a lei que trata, que é a lei chamada 7716 de 89. A lei número 7.716 de 89. Essa lei, né, ela é conhecida como lei que define os crimes de preconceito de raça ou de cor. E aí eu quero trazer um macete para você nunca mais esquecer esse macete, tá? Qual é, professor, esse macete? Ó, o macete é o seguinte: essa lei, né, que é a lei conhecida como lei de racismo, ela é uma lei que ela vai combater o quê? Ela vai combater preconceito. Essa lei, ela vai combater preconceito, tá? E ela vai combater também o quê, professor? E discriminação. Preconceito e discriminação. Contra quem, professor? Olha só. Anote o macete. Contra o CREP ao quadrado. CREP ao quadrado. Tá? Então, olha aí, os colegas já estão por dentro. Faltou o quadrado, hein? Olha, colocaram. Essa sessão, estou falando isso aqui é inteligência artificial. Eu vou já mandar a direção, verificar o IP. Isso aqui não pode ser pessoa normal, não. Tem que ser inteligência. Mal eu falo, a pessoa já digita. Tem alguma coisa aí que... Não sei. Então, pode ser meu aluno também, né? É, meu aluno, tá. Então, o que é o CREP ao quadrado? Justamente, essa lei, ela vem aí proteger preconceito, né? Discriminação contra quê? Contra cor. Perceba que aqui são dois R. O que, professor? Raça e religião. E, etnia. E P, procedência nacional. Tá? E aí, é importante, muito importante, você fazer a leitura aí dos artigos, né? Por quê? Porque você vai perceber algumas situações que caracterizam os crimes de preconceito e discriminação. Por exemplo, imagina aí como fala a lei, um agente público, e esse agente público, ele impede que alguém tenha acesso, seja a administração direta, municípios, União, Distrito Federal, estados, ou mesmo a administração indireta, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista ou empresas públicas, ou mesmo as concessionárias de serviço público, esta pessoa impede que a pessoa entre, tá? Venha entrar, a pessoa legalmente investida, né? Ela entre no serviço público, em razão do CREP ao quadrado. Discriminação e preconceito, né? Do que, professor? Raça, religião, cor, né? Aí só para colocar na literalidade da lei, fala aí preconceito, né? Ou discriminação, vai ficar igualzinho tá na lei, tá? Preconceito ou discriminação, tá? Então, olha só, estou citando um exemplo. Claro que você vai ter que ler a lei, ela é pequena, a gente não pode perder essa questão, tá? Eu estou lendo aqui o artigo 3º, ó, impedir ou obstar,
o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo, seja da administração direta, estou lendo o artigo 3º dessa lei, tá? A administração direta, leia-se, municípios, União, Distrito Federal, estados, esta é a administração direta. Ele continua, no artigo 3º, ou indireta. O que é administração indireta? Fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, tá? Empresas públicas, certo? Bem como das concessionárias de serviço público. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Então, imagina que eu sou de um município, eu sou da União, eu sou do Distrito Federal, eu sou um servidor dos estados, sou um servidor de uma fundação pública, ou de uma autarquia, ou de uma sociedade de economia mista, ou de empresa pública, ou mesmo uma concessionária de serviço público. E eu impeço, ou eu trago algum obstáculo para alguém devidamente habilitado ingresse no serviço público. Em razão do quê? Do CREP ao quadrado. Cor, raça, religião, etnia, procedência nacional, PAN. Tem que colocar procedência nacional, né? PAN é crime de racismo. Tá? Professor, se isso acontecer numa empresa particular, leia o artigo 4º. Mesma coisa. Aquele que numa empresa privada impede que alguém entre. Ah, a própria lei diz também que aquele que impede a promoção funcional dentro do serviço público também é enquadrado na mesma pena de quem impede o acesso. E o artigo 4º fala que aquele que impede acesso, né, ou mesmo aquele da empresa privada que impede a ascensão funcional em razão do CREP ao quadrado, também enquadra aí como conduta dessa lei, tá? E aí você vai vendo outras situações, né? Diz lá também impedir que entre em elevador em razão do CREP ao quadrado. E impedir, por exemplo, do que, professor? De entrar em salão de cabeleireiro, impedir de entrar em restaurante, né? Em casa de massagem, né? Em hotel, em razão do CREP ao quadrado. É conduta que está nessa lei, tá? Mas eu quero trazer 3 recados para vocês. 3 recados que, na minha humilde opinião, pode cair na sua prova. Qual é o primeiro recado? O primeiro recado é o seguinte. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele estendeu, não esqueça, o que nós estamos falando é de jurisprudência. O que é jurisprudência? São decisões de juízes ou de tribunais, órgãos singulares, juízes, né, ou órgãos colegiados também dentro dos tribunais, em um determinado sentido. Tá? Então, jurisprudência do STJ entende que também se enquadra aqui nessa conduta aquele que cometer qualquer situação do CREP ao quadrado referente a quê? Referente aí a ofender o regionalismo de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa ofendeu os nordestinos, né, as pessoas do sul, do norte, né, e assim sucessivamente. Tá? Então, esta ofensa, né, lógico, é enquadrado nessa lei, eu quero também trazer aos senhores e senhoras a redação do artigo 20. Tá? Artigo 20, que ele fala assim, ó, artigo 20, ó, veja bem, artigo 20, ele traz a sensação, ó, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito do CREP ao quadrado, né? Raça, cor, etnia, religião, presença nacional, então também é crime de reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Então, por vezes, tá, é um pouco fora do contexto que estão nos artigos ali, mas se a pessoa induzir, incitar e praticar discriminação, também é enquadrado aqui no artigo 20, tá? Artigo 20. Então, olha só, o que eu quero que você fique bem atento. O que, professor? Quero que você fique bem atento no seguinte detalhe. O detalhe é o seguinte. De acordo com a lei é bem clara.
CREP ao quadrado, entrou aqui a procedência nacional. Então, por exemplo, vamos aqui dar um exemplo prático, eu tenho um restaurante, eu tenho um salão de cabeleireiro, e aí eu impeço que um colombiano, que um venezuelano, que um americano, ou seja, alguém, em razão da procedência nacional, entre no meu estabelecimento, ou até entra, mas eu não vou atender em razão dele ser de uma procedência nacional diferente. Estarei enquadrado nessa lei, tá? Agora, segundo jurisprudência do STJ, se for por exemplo, nordestino, ou uma pessoa do norte, ou do sul, ou qualquer que seja da região, tá? Conhecida xenofobia, e eu ali, né, praticar ali um preconceito, discriminação em razão dele ser dessa região, também, de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se enquadra nessa lei. Se todos entenderem aqui no chat, coloque ok. Se a banca colocar, de acordo com a lei, aquele que impede que o nordestino entre no nosso estabelecimento comercial, é aplicado esta lei. Bem, não é bem de acordo com a lei. É de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Se ele colocar de acordo com jurisprudência dos tribunais, tudo bem. Tribunais superiores, tudo bem, tá? Mas não vamos aí, tá? Categoricamente afirmar de acordo com a lei, porque você lê a lei de ponta a ponta e não traz. Isso é uma interpretação jurisprudencial. Perfeito. Certo? Primeiro recado dado. O segundo recado, eu quero que você marque aí fortemente, o artigo 2º-A desta lei. Por que, professor? O senhor está mandando eu marcar fortemente o artigo 2º-A? Porque outrora, tá? Existia a injúria racial que estava preconizada no Código Penal. Outrora, outro momento, antes de 2023, então essa é uma alteração muito recente, tá? Outrora, existia a conduta da injúria racial que era enquadrada lá no Código Penal. Só que agora está como conduta criminosa aqui na lei de racismo, no artigo 2º-A. Então, olha só. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Eu quero que os senhores fiquem atentos a um detalhe tão pequeno de nós dois. Qual é, professor, esse detalhe tão pequeno de nós dois? Que não tem religião aí. Foi retirado a religião. Então, de acordo com a lei, tá? Injuriar alguém, ofendendo dignidade ou decoro, em razão da raça, em razão da cor, da etnia ou procedência nacional, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Cuidado. E não é ou multa, e sim e multa. Se todos entenderam o segundo recado, diga sim no chat, por favor. Se entenderem o segundo recado, que eu tenho aqui 3 recados que eu acho que são importantes. Claro, você vai fazer a leitura da lei, tudo, né? Mas esses 3 recados são bastante importantes. Tá. Terceiro recado. O terceiro recado é o seguinte: de acordo com jurisprudência, julgado do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, não está na lei. Mais uma vez, não está na lei. Isto é, jurisprudência, julgado. Do que, professor? Do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu quero deixar bem claro para os senhores e para as senhoras que não cabe aqui nós discutirmos, a pessoa está certa ou não está certa. Ei, ninguém aqui é jurista, ninguém aqui está defendendo ninguém para nada de ninguém. Estamos aqui para cumprir a lei e, lógico, também resguardar para cumprir jurisprudência, porque jurisprudência é fonte do direito, tá? Temos que respeitar aí as pessoas pela dignidade da pessoa humana, tá? Então, sem entrar em meritocracia, eu quero trazer para vocês como pode cair na prova e para os senhores e senhoras acertarem a questão. Olha só, se cair na prova, de acordo com jurisprudência,
de acordo com jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo de acordo com jurisprudência do que, professor? De acordo com jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Ele quer generalizar, tudo bem. Esta lei de racismo se aplica à população LGBTQIA+, show de bola, corretíssimo, perfeito, está tudo certo, de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, suponhamos que eu tenho um restaurante e eu não permita que uma pessoa da população LGBTQIA+, entre, ou até permito que entre, mas eu não vou oferecer o serviço que eu estou oferecendo a todos. Isto é crime de preconceito ou discriminação, não em razão do CREP ao quadrado, mas de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em acordo, no caso, discriminação, preconceito em relação à população LGBTQIA+. Tá? Não esqueça, isso é entendimento jurisprudencial. Se a perguntar de acordo com a lei, não está na lei. Se todos entenderem, digo ok, aí, para que nós possamos tocar o barco aqui nesta peculiaridade. Ok? Show de bola. Vou aqui rapidamente. Assim, um outro tema que é importante, tá? E eu quero também logo frisar para vocês nessa lei, para que nós possamos passar para outra. Veja bem, aqui eu não quero exaurir a lei. A pessoa, o senhor falou isso, vai cair só isso. Não, claro que é importante você fazer a leitura dessa lei, fazer exercício para você fixar, tá? Mas esses três temas que eu trouxe para você, na minha opinião, eles são fortes candidatos para cair na prova de vocês. Eu quero também complementar, tá? E falar com vocês também de uma coisa importante que entrou também em 2023. E não tenha dúvida que o examinador, ele quer ficar atento se você está com a legislação atualizada, tá? E essa lei entrou em 2023. Então, se você está aí com a sua legislação, essa lei 7716 de 89, que é a lei de preconceito ou discriminação do CREP ao quadrado, verifique se está atualizada, tá? Se está atualizada, tá? Aí perguntar, professor, então, para a prova incluir a discriminação em relação à população LGBT, preciso que indique que... Isso, exato. A gente tem que ficar atento ao comando da questão, tá? Por quê? Porque não está na lei, quem perguntou, tá? Você vê de ponta a ponta, não está na lei a discriminação ou preconceito da população LGBT que ia mais. O que está é em jurisprudência dos tribunais superiores do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Quem perguntou aí no chat, coloque... Não esqueça, quando você perguntar, quando eu responder, você coloca, ok, entendi, ou então repita, não entendi, que eu repito, tá? Então, a gente tem que ficar atento ao comando da questão. Tá certo? Muito bem. Às vezes a pessoa, né, fica assim, professor, pelo amor de Deus, mas e agora como é que vai cair? É simples. Fique atento no comando da questão. O que o examinador quer? Lei. Não está. O que ele quer? Jurisprudência. Ok, você conhece. Está. Tá bom? Olha só. Eu quero aqui que você fique atento também, que entrou recentemente, o artigo 20A. Artigo 20A. Por quê? Porque foi falado lá no artigo 20, nós falamos ainda agora, né? Que praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, né? É conduta criminosa enquadrada aqui com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? O artigo 20A, que entrou em 2023, recentíssimo, diz que os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade, marque aí esse aumento de pena, 1/3 até a metade, quando ocorrer em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.
Então, você imagine aquele que, tá? Ele faça gracejo, descontraindo, diversão, recreação, o quê? Trazendo preconceito em relação ao crepe ao quadrado. Isso aí é inadmissível. Tá? Inadmissível. E o artigo 20b diz que os crimes previstos no artigo 2º-A, a gente falou que era a antiga injúria racial que gosta aqui, e no artigo 20 dessa lei, que nós falamos, induzir, praticar, né, preconceito ou raça em relação do crepe ao quadrado, terão as penas aumentadas, marque de 1/3 até a metade, quando praticado por funcionário público. E aí ele fala funcionário público conforme definição prevista no Código Penal. Professor, qual é o conceito de funcionário público previsto no Código Penal? É simples. Todo aquele que está no serviço público. Não importa se forma gratuita, não importa se contratado, se concursado, se estagiário, não importa. Está no serviço público, está. Para todos os efeitos, é o que é funcionário público. Então, aquele funcionário público que cometer a situação da antiga injúria racial, que agora está no artigo 2º-A aqui, ou mesmo incitar ou praticar discriminação em relação ao crepe ao quadrado, referente aí no cargo público, vai ter um aumento de pena de 1/3 até a metade, tá? Se ele praticar no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, tá? E, não menos importante, eu quero também ler o artigo 26 e 20D, porque entraram agora em 2023, é importante você ficar atento nessas atualizações. 26. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento a pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. E, por fim, o artigo 20D diz que em todos os atos processuais, é importante você marcar isso, seja na seara civil ou mesmo na criminal, marque a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. É muito importante isso, tá? É muito importante você entender que a lei é bem clara. A vítima, em todos ali os processos processuais, civis e criminais, ela obrigatoriamente terá que ter a defesa técnica de advogado, se assim puder pagar um advogado particular, né? Ou mesmo aí, no caso, advogado, ou mesmo defensor público, se não puder pagar, tá bom? Perfeito. Professor, deixa eu ver aqui. Ok. Professor, eu pesquisei para ter acesso, é só colocar Lei 7716 atualizada, tá? E aí aparecem esses artigos aí, tá? Só simples. Vá nesse amigo aí que nunca falha, que foi digitado no chat, tem um amigo que nunca falha, sabia? Esse aí que foi colocado no chat, é um amigo que se você digitar errado, ele não fala assim, seu burro, sua burra, não é assim. Não, jamais. Ele fala assim, você não quis dizer tal coisa? É esse amigo ali que está colocado ali no chat. Ele nunca fala que você errou. Ele fala, você não quis dizer tal coisa? Você fala, fulano, é verdade, eu estava brincando com você e tal. Viu? Então digite lá a Lei 7716/89 atualizada. Clica lá, aí você já vai estar atento a essas atualizações. Tá? Muito bem. Aí eu vou aqui, todo mundo entendeu? Coloque aí, ok, no chat, para que nós possamos aí passar para um outro assunto, né? Para que nós possamos aí passar para outro assunto, é porque nosso tempo já está exaurindo, tá? Muito bem. Lembrando que não esqueça de fazer parte da minha lista de transmissão, tá? Para a Fidelidade 30. O que é a Fidelidade 30, professor? Fidelidade 30 é toda vez que eu lançar uma maratona, né, aí para você da CESPA, quem adquirir em 24 horas já vai adquirir com
o preço promocional de 30%. Fidelidade 30%. Muito bem. Olha só. Vamos lá. Eu quero falar com vocês também, rapidamente aqui, tá? Ainda no nosso encontro, sobre a Lei 8429 de 92. A Lei 8429 de 92. Tá? Lei número 8429 de 92. Muito bem. Olha só. Você também que vai ser futuro parceiro do Fidelidade 30, vai acontecer assim também. Estou pensando em fazer uma maratona de enfermagem. Quem quer? Aí você do Fidelidade 30 fala, eu quero. Aí, dependendo do número de alunos, aí já dá para eu chamar o professor para fazer a maratona. Né? Professor, peço para o professor fazer maratona no assunto XYZ, você já vai me falando no privado, tá? A partir de amanhã, que aí eu vou juntando. De repente, um exemplo hipotético, falo aqui hipoteticamente. Por exemplo, legislação do SUS, eu trabalho. Professor, faça uma maratona de legislação do SUS. E se tiver já, por exemplo, 20 pessoas, eu já vou montar o material, já vou preparar, a gente vai, né, fazer essa maratona, tá? Lembrando sempre que acontece assim, regra geral vai ficar, né, você assiste ao vivo, que é melhor, mas em contrapartida você não puder assistir, a gente libera até 48 horas depois você assistir na plataforma do meu site. Tá? Então tem essa aí, né? Olha aí. Aí o colega tá, né? O colega é bom. Ele já está profetizando, né? Pois é, você poderia jogar a seguinte Miguel, olha, a direção está de olho. Poderia falar, professor, mas o seu Navalny Gray, dos 50 tons, deveria ser fidelidade 50. Joga aí que eu vou printar e mando para eles. Olha, realmente tem razão, né? Eu pareço o advogado aquele, que eu não vou falar o nome, né? Que está jogando contra o time, né? Poderia falar 50 tons, né? Valnei Gray e tal, então deveria ser fidelidade 50. Vamos ver, por enquanto é 30, hein? Por enquanto é 30. Vamos lá. Olha só, pessoal. É simples. Quando nós estamos diante dessa lei, essa lei é chamada Lei de Improbidade Administrativa, tá? É a Lei de Improbidade Administrativa. E o que nós temos que saber categoricamente? Bem, você, quando for agente público aí do Estado do Pará, a SESPA, você tem que agir com probidade. Você tem que... Colega Pelança, o Senhor toca no coração dessa equipe. Sim, está orando, né? Senhor, toca no coração da equipe. Eu vou falar com a equipe, tá? Vou falar com a equipe. Quando você for servidor da SESPA, você tem que agir com probidade. Professor, o que significa agir com probidade? Agir de forma correta, ser leal, fazer a coisa certa, ser honesto. Isso reporta a ideia de agir com probidade. A partir do momento que você age contrário à probidade, você está agindo com improbidade. Está agindo com improbidade. E aí, o que nos interessa é saber o seguinte. Não interessa? É saber o seguinte. Hoje, só se enquadra, preste atenção, hoje, só se enquadra nesta lei de improbidade administrativa, anote aí, se o agente agir com dolo. Professor, o que significa dizer categoricamente que só se enquadra na lei de improbidade administrativa se agir com dolo? Ou seja, só se enquadra se agir de forma intencional. Tá? Lembrando, para aqueles que quiserem, no meu site tem essa lei completa, a lei 8.429/92. Na verdade, se você observar no canal do YouTube, do meu canal do YouTube, tem ela detalhada até a metade.
salvo engano, que é o artigo 12, eu acho. Salvo engano isso. E aí, na plataforma do meu site tem a outra metade da lei, bem detalhada também, trazendo os principais tópicos aí para o seu concurso. A mesma coisa com a lei anticorrupção. Tem até a metade da lei. E a outra metade da plataforma do site, para quem quiser. Né? Professor, tal, está faltando. Isso, exatamente. O colega lembrou isso aí, muito bem. Ó, tá vendo? Inteligência artificial. Já estava falando que eu estou pensando. Eu estou entrando no estúdio agora esses dias, e acredito que no máximo, semana que vem, estou finalizando no YouTube ainda. Não sei se você digitou aí, eu não cheguei na metade ainda do RJU no YouTube. Ainda vou chegar na metade do RJU no YouTube e a outra metade na plataforma do meu site, da Lei 5.810/94, tá? A mesma coisa com a Lei do Racismo já está completa lá, metade também. E assim vai ser com a Lei de Corrupção, o decreto, né, 11.129/92, de 2022, ou seja, toda a lei. Então, de repente, você quer assistir a aula toda, sem problema, só adquirir aí, tá? Então, vamos lá. Veja bem. A lei de probidade administrativa só vai ser enquadrada se for de forma dolosa, ou de forma intencional, tá? E uma outra pergunta que não quer calar, professor, será que só o agente público pode ser enquadrado nessa lei? Será, professor, que só o agente público pode ser enquadrado nessa lei? Digite aí no chat. Os colegas aí, digite aí no chat. Não. Show de bola. Perfeito. Não é somente o agente público que pode ser enquadrado nessa lei. O particular também pode ser enquadrado nessa lei, a Lei 8.429 de 92. Só que o particular, ele tem que estar em conluio, ou seja, junto com o agente público, de forma também dolosa, e ele tem que saber que aquele cidadão é agente público, tá certo? Então, nós podemos perceber também que o particular também pode ser enquadrado aqui, se estiver, né, junto com o agente público. Se estiver junto com o agente público, tá? Sabendo da condição do agente público, ele poderá ser enquadrado nessa lei, tá? Uma outra pergunta que não quer calar. Eu só não quer calar essa pergunta? Não. Por isso eu vou perguntar. A pessoa jurídica, ela pode responder nessa lei se ela cometeu algum dos atos de improbidade administrativa? Vamos lá. Responda aqui no chat. Sim ou não? Sim ou não? A pessoa jurídica pode ser enquadrada se enquadrar alguma das situações aqui da lei de improbidade administrativa? Show de bola. Sim. A pessoa jurídica também pode ser enquadrada, né? Se caso ela cometa algumas das situações, né, preconizadas aqui nessa lei de improbidade administrativa. Agora a pergunta que não quer calar. Mais uma pergunta, vamos lá. Olha só. Se a pessoa jurídica, olha a pergunta, hein? Se a pessoa jurídica, ela se enquadra numa conduta aqui na lei de improbidade administrativa e também essa pessoa jurídica se enquadra em alguma situação lá da lei anticorrupção, que será a nossa próxima lei, mas infelizmente eu não terei mais tempo, porque eu só tenho 10 minutos, vou finalizar com essa lei aqui. Tá? Nosso horário é até 9h30, já são 9 e alguma coisa e 20, eu só tenho 10 minutos, tá? Mas eu quero fazer essa pergunta porque está nessa lei. Isso está preconizado na lei. Se, tão somente se, a conduta que a pessoa jurídica cometa, ela se enquadre tanto aqui na lei de improbidade administrativa, como também na lei anticorrupção, que é a lei número 12.846, 2013. A pergunta que não quer calar. Ela será enquadrada nas duas? Ela será enquadrada somente na lei de improbidade administrativa? Ou ela será enquadrada somente na lei anticorrupção? Digite aí no chat. Vamos lá. Respondam aí para mim.
tá? Olha só, alguns colegas aí, professor, nas duas. Né? Outros colegas falam, professor, só na anticorrupção. E aí, qual será qual será a resposta aí correta nesse sentido aí? Vamos lá? Um puxou para o lado, outro puxou para o outro. Olha, fique tranquilo, quem está digitando, que se existe o lugar de errar, é aqui, ó. É aqui na hora da aula. Você errar, não há problema. O lugar de errar é aqui para acertar na prova, tá? Alguém está achando que eram as duas? Alguém ficou em cima do muro só em uma, não falou em qual, só em uma, né? Aí outro colega arriscou, não, nas duas não, só na anticorrupção. Olha só, leia comigo o artigo de número, deixa eu ver aqui, artigo de número, acabei de ver, aqui, terceiro parágrafo segundo, tá? Digite aí no chat para os colegas acompanharem. Terceiro parágrafo segundo da lei 8.429 de 92, tá? Lei 8.429 de 92, artigo 3º, parágrafo 2º. Tá? Quero só dizer para vocês, professor, amei essa aula, eu quero fazer como se diz, quero dar um brinde para o senhor, um pix de brinde, fique tranquilo, não rasgue o seu coração por causa disso, eu não vou ficar chateado, só me chamar no privado ali, no WhatsApp, que eu passo o pix, você seja abençoado, não vá ficar aí, né, pessoa, estou tímido e tal, não, fique tranquilo, se quiser, não há problema, me chamaram no privado. Muito bem, e aí, pessoal, acompanhe comigo aí, artigo, deixa eu ver, terceiro parágrafo segundo, vou ler, tá? Terceiro parágrafo segundo. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Fechou? Se todo mundo entendeu, diga sim aí, tá? Então, realmente, se a conduta for a mesma aqui na Lei de Improbidade Administrativa e a mesma lá na Lei Anticorrupção, não será aplicada as sanções aqui da Lei de Improbidade Administrativa, será aplicada a sanção do quê? A sanção ali da Lei Anticorrupção. Peço aos colegas que compartilharam a tela que, por favor, retire esse compartilhamento da tela, que a gente está gravando a aula, tá? Por favor, eu solicito. Acho que foi sem querer, né? Que a pessoa... Isso, obrigado. Obrigado. Muito bem. Fechou o raciocínio. Então, todo mundo entendeu, né? Fechou. Tranquilo até aí. Vamos lá, continuando. Eu tenho ainda 8 minutos. Vamos lá, vai dar tempo, vai dar tempo. Ó, outra coisa importante, tá? Existem as espécies de ato de improbidade, tá? Existem as espécies de ato de improbidade, tá? Anote aí, não esqueça aí, por favor, de desligar o seu som, caso você esqueceu aí. Mas a direção já vai logo desligando, tá? Alguém falou, professor, essa aula é abençoada, o que eu posso ler? Lá vai. Amém, oração, aprovação. Eu tô brincando, pessoal, fique à vontade, tá? Olha só, espécies. São 3 espécies, né, de improbidade administrativa. Então, onde, professor? No artigo, olha só, artigo 9º, artigo 10º e no artigo 11º. Nessa sequência, tá? Esses 3 artigos estão as espécies de improbidade administrativa. 9º, 10º e 11º. Tá bom? Professor, quais são a espécie de improbidade administrativa que está no artigo 9º?
atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Ato de improbidade que cause enriquecimento ilícito. Tá? Temos aí, lembra que esse aqui está no artigo 9º. Tá? No artigo 10, tem ato de improbidade que causam prejuízo ao erário. Ou seja, em outras palavras, prejuízo aos cofres públicos. Ah, não posso esquecer, eu acabei esquecendo, hein? Rapaz, o nosso patrocinador, hein? Ó, não esqueça também de visitar o meu site, tá? Lá eu tenho esses materiais todos que eu falei para vocês aí. Visite aí www.valneioliveira.com.br, tá? Aqui no meu site você pode comprar no cartão de crédito ou no boleto bancário. No meu WhatsApp você pode comprar no Pix ou transferência bancária, tá bom? É importante rever essa aula aí, porque essa aula ela é recorrente em concurso, tá? Então, olha só, sobre as espécies de improbidade administrativa, tá? No artigo 9º tem atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito. No artigo 10, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. E no artigo 11, ato de improbidade administrativa que, o que, professor? Que violam princípios. Violam princípios. Tá? E aí, eu quero que você entenda uma coisa. O que, professor? Que o artigo 12, o artigo posterior ao artigo 12, ele vai trazer as sanções. Deixa eu ver aqui, artigo 12. Ele vai trazer as sanções. E aí você vai ver o que, professor? Que as sanções mais graves, mais gravosas, serão referentes aos atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. As sanções marrom, o que é marrom, professor? Marromeno vai ser os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. E as sanções mais light, mais leves, são atos de improbidade que violam princípios, tá? E aí eu vou te dar uma estratégia, um macete para você genericamente decorar as sanções. É o macete do RIPS. O macete do RIPS. Genericamente, você, no macete do RIPS, você genericamente decora as sanções. Quais são, professor? Olha só. Tem 3 minutos, hein? Ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário. Ou seja, aquele que enriquecer ilicitamente, ou mesmo aquele que causar prejuízo ao erário, ele vai ter que ressarcir ao erário, ao patrimônio público, aos cofres públicos, todo o valor que ele prejudicou aí a administração. Tá? O que mais, professor? Indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens. O que é, professor, indisponibilidade dos bens? Você imagina um agente público que enriqueceu ilicitamente, comprou um helicóptero, um avião, que causou dano ao erário e com esse dano ele comprou uma Lamborghini, um BMW, um carro importado. O que vai acontecer? A indisponibilidade dos bens. Ele vai perder a disponibilidade de bens, vai ficar ali até o final do processo, e depois, se no final realmente ele for condenado, o juiz vai leiloar e vai ressarcir, né, os cofres públicos pela indisponibilidade dos bens.
que mais, professor? Cuidado com esses dois finais aí que a banca adora trocar. A banca coloca perda dos direitos políticos. Não. É a perda da função pública. Preste atenção, hein? Perda da função pública. Perda da função pública, tá? E a suspensão dos direitos políticos. Cuidado, o examinador vai querer trocar essas palavras, tá? Então, não esqueça que quem quiser fazer parte do projeto Fidelidade 30, me chama no WhatsApp. Se você não quer fazer parte, sem problema. Lá você recebe as dicas gratuitas. Só falo da Fidelidade 30 por quê? Porque eu vou primeiro anunciar no meu chat. Aliás, no meu lista de transmissão. Olha, vai ter material tal, dia tal. Quem quiser, pessoa, 24 horas está aqui. O Pix logo, o valor já com 30% de desconto, fechou. Nem precisa, já vai fazer. Agora, passou de 24 horas, aí, né, pagará o preço cheio. Tá certo? Bem, eu quero que vocês coloquem aqui no chat uma nota para essa aula. Por quê? Porque a direção está de olho, né? Se for nota alta, a gente vai ter outra, lógico, né? E se for nota baixa, vai ter outra de qualquer maneira. olha, olha, colocaram vários zeros aqui, tá? Parece a multa, né? Que a gente vai aprender lá na multa, na sanção administrativa da pessoa jurídica, né? Que é de 6 mil a 60 milhões, né? Olha uma nota aí com vários zeros, acho que está mais do que 100 milhões, né? Obrigado, pessoal. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Teremos outras aulas dessa gratuita, tá? Vou estar avisando aí para vocês, para a gente tentar definir o máximo possível sobre a legislação, tá? Não se vá, deixa esse... Pois é, eu vou anunciar lá na lista de transmissão, né, amanhã, se vai para os 50. Acredito que sim, acredito que sim. O povo tem coração bom, acredito que sim, tá? Então tá, pessoal, obrigado, Deus abençoe vocês. Quem crê, diga bem afinal. Olha, eu quero, deixa eu parar aqui a gravação, peraí, deixa eu parar aqui a gravação, né? Não, fique tranquilo, pessoal, o negócio é brincadeira, tá? Não vá fique despreocupado. Só para aqui. Peraí. Pronto, para aqui.